Salve, 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 querido estudante, professor Marcos Início na área, sou professor de Geografia, professor de Humanas, mas hoje eu estou aqui com você para conversar um pouco sobre cidadania digital, né, sobre esse rol de aulas aí que a gente está fazendo sobre o papel das tecnologias digitais na nossa sociedade, né, falando de pontos positivos, pontos também negativos que a gente precisa estar atento. E hoje, né, dando continuidade, hoje nós vamos discutir uma temática muito legal, né, que é um ponto, inclusive, muito positivo que a tecnologia digital, a tecnologia de comunicação, as redes sociais, elas trazem. Que é o que, Marcos? Que é a construção de relacionamentos digitais saudáveis. Tá? Hoje a gente vai discutir um pouquinho algumas características de relações positivas, né, dentro do campo digital. E a gente vai, inclusive, puxar muita coisa que já discutiu nas aulas anteriores, principalmente em relação à ética, à moral e principalmente entender que o campo das redes sociais, que o campo digital, ele não é um campo à parte da sociedade, né? Os mesmos hábitos, valores e respeito que a gente precisa ter no campo presencial, a gente também tem que levar, né, para o campo digital. Então a gente já começa, né, dentro dessa perspectiva de um relacionamento digital saudável, trouxe uma frase aqui de Clarice Lispector, né, que ela diz o seguinte: o importante é que em qualquer circunstância se conserve o respeito pelos outros e por si mesmo. Isso aqui é um elemento muito central dentro dessa relação tecnológica, desse campo digital, que é a palavra respeito, né? A gente vê muitos conflitos dentro das redes sociais de maneira geral, justamente pela falta, né, do respeito da opinião oposta, né? E esse é um elemento central, balizador de uma boa relação, é o respeito, beleza? Dentro desse processo, o que a gente precisa estar atento dentro de um relacionamento digital saudável nas redes sociais, no campo digital? Primeiramente, como eu disse para você, respeito, né? O respeito aos limites. E aí, quando a gente fala de respeito a limites, é o respeito a limites próprio, os seus limites, tá? E, obviamente, respeito ao limite do outro, tá? Então, a gente, inclusive, já discutiu isso em aulas anteriores, sobre a questão da exposição, né, da privacidade, da intimidade, que muitas vezes é feito pelos próprios usuários. Então a gente precisa estar atento a respeitar os limites do outro, mas também respeitar os nossos próprios limites. Tá? Outro ponto importante que a gente precisa estar muito atento é a comunicação aberta e honesta, né? A sinceridade dentro dessa comunicação, tá certo? Relativa ao respeito. O apoio mútuo, a gente já conversou inclusive sobre isso em aulas anteriores também, né? Que as redes digitais, tecnológicas, elas são um elemento muito importante, elas podem ser um elemento muito vital de um crescimento mútuo, de acrescentar no outro e acrescentar em si algo positivo, né? Então muito disso vem desse apoio mútuo. E obviamente o respeito à privacidade e à intimidade. E aí novamente eu friso, respeito à intimidade e à privacidade sua, botar aqui própria e obviamente do outro, né, de quem se comunica com você, tá? Então quando a gente está falando de relacionamento digital saudável, a gente não fala apenas da ação em relação ao outro, mas a gente também fala muito da relação das nossas atitudes e como elas nos influenciam, tá certo? Então a gente precisa estar muito atento a isso. Evoluindo, vamos frisar aqui alguns pontos importantes. Primeiramente, respeito aos limites. Gente, cada pessoa tem seu tempo e espaço. É importante não pressionar ninguém para responder imediatamente ou compartilhar informações pessoais. Isso é muito importante, né? O respeito aos limites do outro, tá? Limites do outro. E eu também friso, né? Principalmente na questão de compartilhamento de informações pessoais. Isso aqui também, as informações próprias, né? As suas próprias informações. É muito importante ter um cuidado com isso, ao respeito com as informações do outro e com as suas informações, né? Cada pessoa tem seu tempo e espaço, tá? Então, cada pessoa reage, estabelece contatos dentro das redes sociais de uma forma importante ter respeito. Segundo, comunicação aberta e honesta, né? Falar sobre sentimentos, dúvidas e conflitos, sempre, ó, palavra-chave, de forma respeitosa, tá certo? Ter o respeito, principalmente, aí eu chamo muita atenção para a opinião oposta, né? E isso é algo que hoje chama muito a atenção dentro do campo digital, o não respeito ao oposto, né? E isso culmina em violências físicas, na prática também, verbais,
cyberbullying, tá? Então é muito importante nessa comunicação aberta e direta respeitar a opinião do outro, respeitar o oposto, entender esse oposto também como forma de crescimento, beleza? Evoluindo, o apoio mútuo, né? É estar presente para ajudar e ouvir o outro, assim como buscar ajuda quando necessário, né? A ideia de utilizar as ferramentas tecnológicas como forma de crescimento, tá? Pessoal, de autocrescimento, tá? Isso aqui é muito importante, tá? E, novamente, friso, privacidade, respeitar o que o outro deseja ou não compartilhar, isso é muito importante, né? Sem expor conversas, fotos sem permissão, tá? Que, inclusive, isso aqui é um problema social, mas também pode ser um problema criminal, né? Compartilhar informações indevidas de outros sem a sua autorização pode recorrer a problemas criminais, como, por exemplo, calúnia, difamação, tá certo? Então você precisa estar atento, a gente já falou disso em outras aulas, mas eu reforço que o campo digital não é um campo sem lei, existem regras, existem leis que balizam, né, a boa relação dentro do campo digital, tá? Então muito cuidado, principalmente jovens, nesse compartilhamento excessivo de conversas e fotos sem permissão do outro, porque isso pode sim gerar medidas judiciais, tá certo? Ou seja, que envolvem a esfera criminal, ou seja, passa da esfera pública e já vai ali para uma esfera mais privada, tá certo? Gerando ali consequências. Bacana? Então, evoluindo nesse aspecto, boas práticas para construir relações positivas. Primeiramente, empatia, né? A empatia significa se colocar no lugar do outro, né? Vou botar aqui, se colocar no lugar do outro. Esse é um elemento que a gente precisa ter enquanto ser social, né? Se colocar no lugar do outro, se questionar dentro das ações do outro, né? Entender, né, o que o outro passa, o que o outro pensa, né, o que o outro sente. Autoconhecimento e autoestima também, comunicação não violenta, né, a comunicação respeitosa e, muito importante, saber dizer quando necessário não. Então isso fala também muito, né, da sua relação dentro das redes sociais. Evoluindo, né? A empatia, como eu disse para vocês, é se colocar no lugar do outro antes de comentar ou compartilhar algo, né? Isso aqui é muito importante, gente. Nós temos hoje muitos problemas que são gerados, eu vou citar aqui nas redes sociais, de compartilhamento de dados, e aí quando o dado é compartilhado, informações, comentários, fotos, as pessoas não se colocam no lugar do outro. Como será que a outra pessoa vai se sentir com esse compartilhamento? Você vai se sentir bem? Será que vai se sentir mal? Então, sempre que a gente for compartilhar algo, algum comentário, alguma foto, a gente precisa se colocar no lugar do outro. Isso é uma relação de respeito, tá? E, obviamente, que evita muito problema, tá bom? Autoconhecimento e autoestima, conhecer seus próprios limites. Olha a ideia do próprio aqui, ó. Não se comparar a padrões irreais nas redes sociais. A gente já discutiu muito isso, né? Na questão das redes sociais e na pressão da autoimagem, né? A gente precisa, enquanto utilização, né, de redes, a gente precisa ter cuidado com esses padrões irreais que estão muitas vezes inseridos dentro de uma lógica de consumo, né? A ideia da autoaceitação e conhecer os seus próprios limites, né? Muita atenção. E também os limites do outro, respeitar o limite do outro. Vou botar aqui. Respeitar o limite do outro. Isso aqui também é um ponto muito importante, beleza? Evoluindo, comunicação não violenta, né? Isso aqui é um ponto importante. O que seria essa comunicação não violenta, Marcos? Seria ali uma comunicação não agressiva, né, gente? Que não agride, não ofende, não utiliza palavras de baixo calão, tá? Não palavras de baixo calão, né? Xingamentos, por exemplo, tá? A comunicação não violenta, ela também passa, obviamente, diretamente pelo respeito, tá? Ao oposto, a opiniões opostas, tá certo? Então, expressar sentimentos e necessidades sem agredir ou ofender os outros
é uma forma importante de construções, relações positivas no campo digital, tá? E mais uma vez eu friso a ideia do respeito ao oposto, à opinião oposta, tá? E sempre o debate no intuito de crescimento, né? De aprendizado, tá? E, por fim, o saber dizer não é um campo também importante. Não se sentir obrigado a participar de tudo, de conversas, de grupos ou desafios que não fazem sentido para você, né? E nessa questão dos desafios, a gente precisa estar muito atento a isso, que muitos desses desafios, inclusive, eles geram aí problemas psicológicos, físicos, né? Desafios físicos que geram aí exposição, né? A gente, inclusive, já teve tragédias, né? Geradas aí por desafios que começam nas redes sociais. Então, é muito importante saber dizer um não, tá certo? Principalmente quando isso não faz sentido para você e, mais importante ainda, quando isso coloca em risco a sua integridade. A sua integridade. E essa integridade, gente, ela pode ser tanto física quanto integridade moral. Belezinha? Então a gente precisa estar muito atento a isso, ao saber dizer não nas redes sociais é um campo muito importante hoje dentro do campo tecnológico, tá bom? Papel da escola, família e amigos. Tem muita importância, tá, gente? A escola, por exemplo, ela pode ajudar a identificar e resolver situações de risco, além de promover debates saudáveis, né, sobre o tema. Então, a escola, como a gente está fazendo agora aqui, né? Trazendo esse diálogo para cá, né? Para a gente conversar, para a gente dialogar, ouvir ideias, expor opiniões de maneira respeitosa em relação a como construir essas relações positivas dentro do campo digital. A família, obviamente, tem papel central nesse aspecto, já não podemos ver o campo digital como um elemento à parte da sociedade. Pais responsáveis devem ser aliados, ouvindo sem julgamento e orientando principalmente sobre a segurança e os limites nas redes sociais, tá certo? Nos campos tecnológicos é muito importante isso. Eu falo muito redes sociais, principalmente vocês jovens que estão assistindo agora, né, estão muito inseridos dentro desse meio, e é importante que a gente tenha noção sobre formas de nos proteger, os nossos dados pessoais, a nossa intimidade, a nossa privacidade, saber respeitar os nossos limites, tá certo? E a gente sabe também seguranças e limites no campo de vista financeiro também, dados bancários, pessoais, certo? Hoje, a evolução da tecnologia, ao mesmo tempo que ela dinamizou as relações econômicas, né, mas ao mesmo tempo ela também facilita, né, a propagação de atividades ilícitas. Por exemplo, hoje golpes bancários ocorrem com maior facilidade devido à evolução desses meios digitais. Então a gente precisa estar muito atento a isso. A gente ainda vai ter aula específica sobre questões digitais, voltadas muito para o campo econômico, o que a gente precisa fazer para estar atento a isso, tá bom? Evoluindo, também amigos, né? Ter amigos de confiança para conversar sobre dúvidas e dificuldades, tornando o ambiente digital um ambiente acolhedor. Ou seja, que a rede social, ela seja, o campo tecnológico, ela seja uma forma também de aproximação social. Uma forma de aproximação social e, obviamente, de ganho, tá certo? De aprendizado. Botar ganho, aprendizado, belezinha? Para não escrever aqui em cima de time. Então, evoluindo, vamos agora para as questões. Vamos fechar com chave de ouro, né? Falamos aqui sobre algumas dicas importantes, sobre relacionamentos digitais, saudáveis, né? E a primeira questão faz o seguinte questionamento. O que significa empatia nas relações digitais, gente? Empatia, né? É ignorar os sentimentos do outro? É colocar-se no lugar do outro antes de agir? É compartilhar tudo o que recebe ou criticar opiniões diferentes? A gente bateu muito nessa tecla, né? A empatia, em sua definição, é se colocar no lugar do outro, né? E isso, nas redes sociais, só terminar aqui, isso no campo tecnológico, no campo das redes sociais principalmente, é muito importante hoje, né? Principalmente no compartilhamento de dados, imagens, informações, postagens, a gente precisa estar muito atento. Como será que isso abala o outro? Será que isso vai influenciar de maneira positiva, negativa? Tá? Então é muito importante se colocar, se pensar como o outro vai reagir ao postar informações dentro das redes sociais de maneira geral, tá? Então, letra A, é ignorar os sentimentos dos outros? Não, é levar em conta os sentimentos, tá certo, das pessoas. Letra B, é colocar-se no lugar do outro antes de agir? Com certeza, né? O nosso gabarito aqui de cara, deixa eu botar aqui a caneta azulzinha para destacar, beleza.
o nosso gabarito de cara é a letra B, né? Ser empático dentro das relações digitais é se colocar no lugar do outro antes de agir. Pensar como será que isso vai influenciar o outro, né? E aí, vamos ver o erro rápido aqui, né, gente? Na letra C, compartilhar tudo que recebe, a gente precisa ter filtro, né? A gente precisa muito cuidado, né? Ter cuidado naquilo que a gente compartilha. A gente precisa analisar, né? Será que isso é verdade, né? Será que isso realmente faz sentido? Como o outro vai perceber essa postagem? É muito importante que a gente faça isso sempre antes de postar algo, tá? Criticar opiniões diferentes, né? Gente, o problema não é a crítica, o problema é a crítica desrespeitosa. Quando a gente tem a crítica como um ponto positivo de crescimento, é muito importante. Olha, discordo disso, por isso, argumento de maneira respeitosa, entendo isso. Isso é muito positivo. Mas quando eu critico opiniões diversas por apenas não concordar com aquilo que eu falo, então isso aqui é negativo. Tá certo? Então, muita atenção. A crítica, ela pode ser um elemento positivo, sim, mas ela nunca pode se dissociar do respeito à opinião oposta, tá? Ou seja, eu posso fazer uma crítica construtiva, tá bom? Então, nosso gabarito aí, ó, letra B, beleza? Bora responder mais uma pra gente fechar com chave de ouro? Vamos lá. O que é uma comunicação não violenta? Letra A é falar sem pensar. Letra B é expressar sentimentos sem agredir. Letra C é gritar para ser ouvido, ou letra D é ignorar opiniões diferentes? A gente falou muito disso, né? A ideia da comunicação não violenta, ela está diretamente atrelada ao princípio do respeito, né? Principalmente o respeito ao outro. Né? Então, falar sem pensar, gente, não é positivo em campo nenhum, nem no campo digital, nem no campo presencial, né? A gente, para emitir opiniões, para emitir ideias, a gente precisa pensar, né, naquilo que a gente vai falar. Então, isso aqui já é um erro, né, muito claramente, né? Isso aqui é um elemento muito claro de uma comunicação violenta. Quando eu falo sem pensar, eu agrido sem pensar, eu não relaciono as informações que me foram me dadas, né? Eu apenas exponho opiniões. Isso aqui está muito na esfera disso aqui, ó, da letra C. Gritar para ser ouvido, né? Isso é uma forma de violência. E quando a gente fala gritar, a ideia não é só apenas do gritar mesmo de voz, mas o gritar é falar aquilo sem fazer um filtro daquilo que você fala, né? Sem levar em conta a opinião do outro, sem levar em conta os valores do outro. Tá? Então, gritar também para ser ouvido também é um grande problema, é um exemplo muito claro de comunicação violenta. Dentro dessa esfera do não ouvir o outro, do não respeitar o outro, ignorar opiniões, claramente é um grande problema, né? É uma forma de comunicação muito violenta, isso a gente está vendo muito hoje nas redes sociais de maneira geral, principalmente no campo de vista da política, né? O não respeito a opiniões opostas, né? O não respeito, principalmente pela opinião contrária do outro, né? E muitas vezes sem fazer o mínimo questionamento, né, de análise, tá? Então também isso é uma forma de comunicação não violenta. Então nosso gabarito aqui, gente, tá? Pra gente fechar, é a letra B. Uma forma de comunicação não violenta é expressar nossos sentimentos, eu vou até expressar nossas opiniões sem agredir as pessoas, ou seja, eu posso sim fazer críticas, eu posso discordar de algo, mas eu posso fazer isso de maneira o quê? Respeitosa. Né, com o intuito de somar no outro, com o intuito, né, de acrescentar, tanto no outro quanto em mim, né, isso é que a gente chama de dialética, né, que é o debate saudável, né, de opiniões opostas, mas que ao mesmo tempo vão, obviamente, se somando, né, para se tu chegar ali num denominador comum. Então, o nosso gabarito aqui, ó, é a letra B, expressar sentimentos sem se agredir. Então, meus queridos estudantes, comunicação, né, não violenta, construindo relacionamentos digitais, tá certo? Muito importante, é algo que a gente precisa ter em mente o tempo todo. Não esqueçam, a palavra-chave desse nosso diálogo aqui é o respeito. Tá certo? O respeito a si e o respeito ao oposto, belezinha? Então aqui a gente fecha, te espero para as próximas aulas, ainda tem muita coisa bacana para a gente discutir sobre cidadania digital, do campo de vista econômico, do ponto de vista ambiental, social, tá? Até porque isso aqui está muito inserido na nossa sociedade, não é não? Então é isso, um forte abraço, te espero para as próximas aulas, valeu, fui!